Bom, pessoal, boa noite, então. Agradecendo a presença de todos. Estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Então, o seminário do Programa de Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento hoje. O tema é a responsabilidade social empresarial diante da pandemia do Covid-19. Nós temos 3 debatedores hoje, agradecendo a presença dos 3. O professor Eduardo Gomes, ele tem formação em Ciências Sociais pela Universidade Federal Fluminense, é doutor em Ciência Política pela Universidade de Chicago e tem uma extensa formação em rede de colaboração internacional. No Brasil, recentemente, o professor co-coordenou o Núcleo de Estudos dos Países, BRICS, na Universidade Federal Fluminense e atualmente faz parte do programa de pós-graduação em Ciência Política e é pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento. Ambos estão sediados no estado do Rio de Janeiro. O professor Eduardo tem se dedicado ao estudo das relações entre o Estado e o desenvolvimento no Brasil e ao estudo da responsabilidade social das empresas e o terceiro setor e democracia, inclusive somando pesquisas de cunho comparativo entre o terceiro setor no Brasil e Estados Unidos, estudos sobre tripartismo, comparando Brasil e México, e mais recentemente, integra pesquisas sobre o tema das capacidades estatais do Sul, global e os determinantes institucionais do processo de inovação industrial no Brasil frente à experiência alemã. O segundo palestrante nosso é o professor Ciro Torres, formado em Ciências Sociais, doutor em Ciência Política, na Universidade Federal Fluminense. O professor Ciro coordenou a área de ética nas organizações e responsabilidade social empresarial no IBASE, que é o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas. Foi professor no MBA de Responsabilidade Social e Terceiro Setor, na pós-graduação do Instituto de Economia, da UFRJ, e foi professor na pós-graduação em Ajuda Humanitária e Cooperação Internacional no Instituto de Relações Internacionais da PUC, no Rio de Janeiro. Atualmente é professor na área de Organizações da Escola de Negócios, o IAG, da Pontifícia Universidade Católica do Rio, e consultor independente de empresas, governos e ONG. Tem se dedicado a pesquisas no tema de empresas, Estado e sociedade, na área de organizações, estratégia e gestão, ética, empresas e governança, responsabilidade social e ambiental e sustentabilidade corporativa. E o nosso terceiro e último palestrante é o Francisco Duarte. Ele tem formação em História pela Universidade Federal Fluminense, é doutor em Política Social, somado um período de estudo na Universidade da Califórnia e seguido de um pós-doutorado em Economia com ênfase em Política Pública na Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Atualmente, o Francisco é professor no programa de pós-graduação em Políticas Públicas, Estratégia e Desenvolvimento, sediado no IE da UFRJ, e pós-doutorando do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento, junto ao Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Francisco possui experiência como consultor na área de avaliação de impactos sociais de grandes empreendimentos e suas linhas de pesquisa têm como foco as relações entre o empresariado e o Estado no Brasil, com ênfase nas políticas econômica externa e responsabilidade socioambiental empresarial. Também trabalha na linha da política social. Não vai mais assistir o negócio? Tô vendo aqui. Tá, obrigada. Pode continuar, professora. Sim, vou continuar.
Também atua nas linhas da política social e teoria social, sociologia econômica e neoliberalismo e questões de diversidade e desenvolvimento socioeconômico. Então, aí um briefing dos nossos 3 palestrantes e, começando agora, a gente pode passar a palavra, então, para o professor Ciro Torres. Ok. Obrigada, professor. Antes do professor Ciro iniciar a fala dele, eu queria informar que o botão de Share Screen já está habilitado ali embaixo, então basta apertar e selecionar a tela do PowerPoint que quiser projetar, ou então eu posso projetar aqui também, só informar. Fique à vontade, legal. professor. Que ótimo. Não, eu prefiro porque aí eu vou... Deixa eu só abrir então, o bicho aqui. Então, boa noite a todas e todos. Né? É um prazer estar aqui estar participando desse seminário. Né? Então, é um prazer estar aqui desse seminário do PEPED, estar aqui com o professor Francisco, o professor Eduardo. Né? Tem que botar no currículo do professor Eduardo também, que ele foi meu orientador de mestrado. Há 20 anos atrás, foi o único maluco que aceitou falar numa escola de ciência política, falar de empresa. Né? Todo mundo torcia o nariz para mim. Não, empresa, aqui não é o lugar de falar de empresa. Eu argumentava, não, olha só, empresa são atores sociais com muito poder político, muito poder econômico, a gente tem que falar deles sim, tem que pesquisar essas empresas. E aí esse era um pouco o desafio lá, foi né? De 97 a 2000, né? Então, faz tempo. Né? Então, meu desafio aqui era um pouco tentar pontuar. Vocês estão me ouvindo bem? Sempre dá esse nervoso Sim, tá na perfeito. aula, que a gente nunca sabe. Como não tem um olho no olho, né? Eu acho interessante as ferramentas, mas essa falta de um olho no olho sempre nos dão essa sensação de que não está acontecendo nada do outro lado. Ninguém está vendo, ninguém está ouvindo, ninguém está participando, mas está, sim, mas funciona. Então, o meu desafio aqui, né, depois de agradecer o convite, dar boa noite a todas e todas, é tentar pontuar e definir um pouco do que a gente está falando quando a gente está falando em responsabilidade social empresarial. Né? Então, eu trouxe aqui deixa eu compartilhar com vocês aqui Então, meu desafio aqui era um pouco falar dessa definição, né? Do que a gente tem que tratar quando vai discutir responsabilidade social. Não vou me alongar, não, mas eu queria... Né? Porque as empresas fazem muita coisa, né? Mas na hora de fazer responsabilidade social, a gente tem que um pouco olhar, né, para definir, principalmente nesse momento agora que a gente está vivendo de pandemia, a gente tem muita ação social privada, né? Ou seja, a gente tem muita doação, muito apoio, muita caridade, muita filantropia, né? Muita ação como, né, alguns autores chamam que está na responsabilidade discricionária, ou seja, ela é extrínseca ao foco principal da empresa. Né? Então, eu uso um pouco uma definição do que é responsabilidade social. Está travando a minha câmera. Né? Então, eu trabalho com essa definição aqui, né, de responsabilidade social como, né, uma forma de gestão, né, e as práticas internas e externas das empresas que se definem, né, acompanhando aí no slide, se definem por essa relação ética transparente com os diferentes públicos de interesse da empresa. Né? E essas práticas estão relacionadas aos impactos sociais, econômicos, ambientais das empresas, né, que deveriam impulsionar um desenvolvimento e os direitos humanos, econômicos, sociais, culturais e ambientais da geração atual e da geração futura. Né? Então, se vocês olharem aqui nessa definição que eu estou colocando, que é uma síntese da definição de vários autores, e tem um pouquinho de Ciro Torres aí também, ela tem que ser sistêmica, ou seja, ela faz parte de um processo, ela é rotineira, né? Ela é formal, então alguém gerencia isso, ela tem planejamento, né? Ela envolve todos os ciclos de gestão, desde o planejamento até a prestação de contas, né? Que as empresas costumam fazer em balanços sociais anuais, em relatórios anuais de sustentabilidade, né? Ou seguindo outras rotinas ou ferramentas de gestão como SA8000, GRI, Pacto Global, né?
os indicadores do milênio, né? Então, essas práticas, para a gente classificar como responsabilidade social empresarial, pessoal, elas têm que estar ligadas ao negócio principal da empresa, né? Ao core business, né? Então, se a empresa é uma empresa de papel e celulose, os impactos sociais, ambientais e econômicos são do setor papel e celulose, estão na cadeia produtiva daquela empresa, para frente ou para trás, né? Então, se a empresa de papel e celulose está no Espírito Santo e ela está ajudando a preservar a arara azul da Amazônia, muito legal, eu adoro a arara azul da Amazônia, mas essa iniciativa não está relacionada com o negócio principal daquela empresa, né? E aí, para a gente falar de responsabilidade social, a gente tem que avançar um pouquinho também na definição, por exemplo, falando aqui em relação aos públicos de interesse, né? Então, ou seja, a gestão pelos stakeholders. Então, falar em responsabilidade social empresarial é quando a empresa, nas suas práticas internas e externas, atende a todos os públicos beneficiados, atingidos, impactados, né? Que se relacionam com a empresa direta ou indiretamente, né? Então, aqueles públicos que são afetados pela empresa ou têm capacidade de afetar essa empresa, né? Desde os seus públicos internos e stakeholders principais, como acionistas, funcionários, consumidores, mas a sociedade em geral, prestadores de serviço, a comunidade que está à sua volta, ONGs, movimento ambiental, LGBT, movimento negro, movimento de... Ou seja, toda a sociedade, direta ou indiretamente, se relaciona com essa empresa. Então, falar em responsabilidade social é falar em práticas internas e externas da empresa, em uso de instrumentos e ferramentas, da relação com os diferentes stakeholders, é também falar que a gente vai olhar a empresa em diferentes dimensões. Então, falar em responsabilidade social também é falar em sustentabilidade, né? Então, quando a gente está falando em responsabilidade social empresarial, a gente está falando nesse alvo, né? Por exemplo, aqui onde está marcado de vermelho, né? O tripé da sustentabilidade, ou o tripé da responsabilidade social, é esse alvo que as nossas empresas deveriam buscar o tempo inteiro, né? Um equilíbrio entre o ambiental, o ecológico, o econômico financeiro, o social e o humano, né? O famoso triple P, bottom line, né? Esse tripé da sustentabilidade é o mesmo tripé da responsabilidade social empresarial. Então, a empresa tem que, ao mesmo tempo, garantir essa prosperidade econômica, né? Todos os impactos econômicos e financeiros, e, ao mesmo tempo, né? Ter todas as relações com seus impactos diretos e indiretos em relação ao meio ambiente, positivos e negativos, né? E todas as preocupações ou acompanhamento de todos os impactos diretos e indiretos do seu produto, do seu serviço, da sua cadeia produtiva, na questão humana, na questão social. Então, aí a gente está falando, né? Então, voltando lá para a definição inicial, a gente está falando de uma coisa sistêmica, está falando do negócio principal da empresa, está falando de gestão pelos stakeholders, os públicos beneficiados, impactados, atingidos, e está falando da sustentabilidade, né? Esse equilíbrio entre o ambiental, o ecológico, o econômico, financeiro e o social, humano, né? Então, quando a gente está falando de responsabilidade social empresarial, que é aquela que vai ser demonstrada todos os anos por um balanço social, pelo relatório anual da GRI, por exemplo, a Global Report Initiative, aquela que a empresa busca uma certificação SA 8000, né? Aquela que a empresa é signatária do Pacto Global, ou seja, que ela faz parte da gestão estratégica dela, a tal da responsabilidade social. Então, a gente pode avaliar esses diferentes impactos, monitorar, dialogar com ela, avanços, retrocessos, porque aí a gente está falando de responsabilidade social, né? Então, nesse sentido, a gente tem que tomar muito cuidado, que é comum, e as empresas também gostam de fazer às vezes, um pouco dessa confusão, ou como a gente chama às vezes de uma certa cortina de fumaça, ou para dar um nome que se usa nessa linguajar aí, a fazer um blue wash, as empresas colocam na frente muitas vezes uma ação social privada, né? Uma doação, uma ação filantrópica, uma ação de caridade, um instituto social, que na verdade às vezes cria um foco e dissocia, às vezes, né? Tem empresa que faz isso bem, que cria um foco
e trabalha de maneira estratégica na sua ação social privada, para, às vezes, potencializar os seus impactos internos e externos, sociais, econômicos e ambientais, para compensar alguma das suas práticas internas e externas. Mas tem algumas que fazem para maquiar mesmo, né? Então, se envolve em algum projeto social ou ambiental totalmente apartado do seu negócio principal, né? Para, muitas vezes, criar aí um greenwash de alguma prática de violação de um direito trabalhista ou de uma violação do direito do consumidor, né? De um impacto ambiental mais grave, né? Então, essa é uma coisa muito importante. A ação social privada, ela é boa? Sim, claro. As pessoas que recebem essa doação, essa ação caritativa, né? Obviamente que isso traz questões positivas, principalmente num momento como esse, né? Então, a gente está vivendo um momento, uma pandemia, né? Uma calamidade de saúde pública, um problema muito sério. Então, claro que as empresas, sim, devem doar, devem participar desses programas, dessas iniciativas. Mas é bom que fique claro, né, que a ação social privada, ou seja, doação, caridade, ou seja, aí a empresa está na sua responsabilidade discricionária, ou seja, fazendo uma atividade ou uma ação que é extrínseca ao seu negócio principal, né? E o foco, quando a gente analisa, quando a gente pesquisa, quando a gente vai até ajudar empresas a estarem discutindo a sua responsabilidade social, é lembrar para ela que, olha, responsabilidade social empresarial é fazer com sustentabilidade aquilo que a empresa faz, né? É fazer de forma sustentável, responsável, ética, transparente, o negócio principal da empresa, né? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque muitas vezes as empresas também chamam de responsabilidade social aquilo que é, às vezes, uma doação, uma caridade, uma filantropia, né? Aí, obviamente, sempre aparece um questionamento. Ah, professor, então você é contra a caridade, contra a ajuda, contra a filantropia? Não, longe de mim, pelo contrário. Eu acho que todo mundo tem que ajudar e tem que, né, ser bom, caritativo, né, bondoso. Mas as empresas são atores, né, atores sociais, são organizações com muito poder político, com muito poder econômico. Então, qual é a melhor contribuição que uma empresa dá para melhorar a sociedade? A princípio, é fazendo bem aquilo que ela faz, fazendo o seu bem, produto ou serviço, disponibilizando esse bem, produto ou serviço de uma maneira ética, transparente, responsável, sustentável, correta, né? Cumprindo o que a gente fala dos 4 níveis da responsabilidade social dela. Ela tem que cumprir a responsabilidade econômica, cumprir a responsabilidade legal, cumprir a responsabilidade ética e também pode e deve cumprir a sua responsabilidade discricionária, né? A sua responsabilidade filantrópica, onde se situa a ação social privada. Então, ela tem que fazer isso acompanhando, monitorando, prestando contas de todos os seus impactos econômicos, financeiros, sociais, humanos e ambientais e ecológicos. Então, é isso. 2 minutos, professor. Obrigado. É isso que a gente está focando quando a gente está dizendo o que é uma responsabilidade social empresarial, o que a gente deve monitorar, qual deve ser a prestação de contas, né? O que um gestor, uma gestora deve estar preocupado quando estiver falando em responsabilidade social dentro de uma empresa, né? Ou mesmo na área de pesquisa, de acompanhamento, ou os diferentes stakeholders, né, que devem sim acompanhar e monitorar as empresas, cobrar das empresas que tenham boas práticas internas e externas, trabalhadores, sociedade, governo, né? Assim como a gente deve buscar uma sociedade no equilíbrio onde né, governos monitorem empresas, empresas monitorem sociedade, sociedade monitore governos e empresas, né, numa busca aí da transparência, da prestação de contas, da ética, da responsabilidade, né? Então, para fechar aqui um pouco essa minha definição, eu acho que essa é o foco aqui da minha apresentação. O que eu queria dizer é que responsabilidade social, como está aí no slide, é fazer com sustentabilidade, né, levando em consideração os diferentes stakeholders, de maneira ética, transparente e responsável, a atividade principal da empresa. Esse é o
Esse é o grande desafio que a gente pode conversar aqui, discutir, né? Inclusive, eu acho que aqui no meu último slide eu faço um pouco um link até com a apresentação que o Eduardo acho que vai fazer, que é justamente desse movimento recente de Todos pela Saúde, né? A gente vê nessa reportagem aqui do G1, né? Grandes empresas investindo, fazendo doação. Em grande medida, a gente está falando aqui, né? Em ação social privada, né? E aí, como eu disse no início também, eu não estou aqui satanizando a ação social privada ou a responsabilidade discricionária. Num momento como esse, ela é muito importante, mas a gente precisa separar o que é responsabilidade social empresarial do que é ação social privada. Tá? Eu acho que eu posso ficar por aqui. A gente volta no debate, na conversa, porque porque eu acho que a gente fica mais fácil, até para não ficar... Claro. Perfeito, professor. Muito obrigado pela sua exposição. Tenho certeza, conhecendo o público, os professores do PPED, tenho certeza que foi muito instigante e que teremos ótimas perguntas, como já estamos tendo algumas no chat. A gente estimula que outras pessoas também participem no chat, pessoal. Vou passar agora a fala para o professor Eduardo. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Desculpe pelas deficiências aqui, mas vamos lá. Eu acho que vou navegar aqui, vou andar sobre areias movediças, mas estou a fim de fazer isso, como vocês vão ver, engajado que eu estou num trabalho especial lá no final do vídeo. Tá? Então, agradeço todas as referências, eu vi que vocês cavucaram meu currículo, a parte de responsabilidade social, além da tese do Ciro, não está muito explícita, né? Então, mas eu trabalhei muito essa área de gestão da UFE, orientei muitas teses do mestrado profissional, então foram muito enriquecedoras para mim, que, como ele falou, o Ciro falou, eu sou um professor de ciência política originalmente, mas aqui também eu vou fazer um parênteses aqui, um pequeno jabá. Eu sou ligado aos grupos de pessoas atingidas por AVC no Rio de Janeiro e em São Paulo, né? Isso, enfim, e o currículo está lá no Lattes e muita coisa está lá. Aqui eu clico como é que eu troco aqui de página? Basta você clicar para avançar no PowerPoint e o pessoal no chat está sugerindo você falar um pouco mais afastado para evitar que tenha pequenas falhas. Mas você tem que falar alto. Bom, você vai me controlando então, tá? Pode deixar que está perfeito, pode seguir. Então, o fato é que um dos fatos recente aqui, até pela crise econômica, nem recentemente, houve uma diminuição da preocupação com responsabilidade social, com os relatórios e tudo mais. Não é? E eu entendo que houve uma grande mobilização agora, com a pandemia, houve uma grande mobilização das mais diversas empresas. A gente vê no Jornal Nacional. Todo fim de Jornal Nacional aparece lá como se fosse um caderno do valor, né? As boas ações, as ações relevantes. Então, de um lado. Né? De outro, também há retratos, né, no Jornal Nacional e outro de ações virtuosas da sociedade, né, e mais ou menos organizada, ou coisa desse tipo, também depois da pandemia. E no atua profissionalmente, assim. Então, tem acompanhado esses movimentos, mas acho que mudou, né? O meu ponto é que mudou aqui no Brasil e tal, em teóricos que vêm a
a pandemia como uma forma de um estímulo a essa mobilização social. Eu moro aqui em Fogo, os meus vizinhos têm agitado muitíssimo. E eu acho que com isso tudo, pelo menos na gestão Mandetta, houve, queremos ou não, uma certa revalorização dos FUEs, né? E algumas mensagens subliminares que eles nunca teríamos que melhorar os FUEs, né? Acho que é possível dizer isso e ter dados empíricos sobre isso. Professor, aí, só um segundo. O pessoal está propondo você tirar o vídeo, que talvez o áudio melhore. Ele está dando pequenos cortes. Posso tirar seu vídeo? Pode. Ok. Mas pode seguir, estamos te ouvindo. Ah, sim. Ah, o meu vídeo. Está ouvindo, né? Então, perfeitamente. Exemplo que já foi agora abordado pelo Ciro. Esse Todos pela Saúde do Banco Itaú. A diferença dessa de 1 bilhão foi uma gestão que ele esse dinheiro. Então, uma novidade, volume de dinheiro e tudo mais, né? Uma outra coisa interessante, muito recente, esse Altrus, né? É um aplicativo, é uma startup de tecnologia social que junta pessoas interessadas em colaborar, voluntários de um lado, e empresas que desejam voluntários do outro, que ajudam. Então, pode pagar a conta, pode precisa ter nesse banco, e pode se virar um voluntário, né? Com alguns toques no aplicativo. Uma coisa importante outra, o Ciro estava falando, empresa, sociedade civil e interessante essa rede nossa em São Paulo, uma rede antiga já, com posição nova, e tem que acertar políticas públicas da prefeitura, tanto do executivo quanto do legislativo quanto do judiciário. A sociedade civil é quase uma espécie de... Professor, desculpe interromper mais uma vez. Eu acho que se você tentar manter um pouquinho mais a distância, talvez melhore um pouquinho o seu áudio, tá bom? Tá bom. Desculpa interromper. Pode ir. Engraçado, que chato. E, por último, eu gostaria de falar tudo isso que eu falei, da unidade, é mudante. Tá? Está sendo articulada aqui no Estado do Rio. É isso que eu vou falar, de certa forma, nisso que eu estou trabalhando. E o momento atual, né, tem que ser a ideia utilizar a ajuda social, a responsabilidade social, de certa forma, porque esse impacto veio de gestores especializados, mais ou menos isso que você estava falando, gestores especializados, trabalhar com empresas de outros, eu estava praticamente em uma ação mais efetiva, esse é o propósito do pacto. Várias entidades. Mais isso,
Eu destaco quando imagina que é necessário uma formatação da presente, pensando não só definir essa, vamos dizer, analisar a responsabilidade de forma mais instituições, veículos, né, para poder mas eu estou pensando e por vocês terem verdade o vídeo meu som para o mundo, eu agradeço Ok, professor, muito obrigado. Infelizmente tivemos muitos problemas com o áudio, muita parte se perdeu, mas a apresentação vai ser disponibilizada depois por e-mail para todos os inscritos. E você já pode clicar ali naquele botão vermelho, professor, Stop Share, porque daí a gente já consegue trocar a tela. Isso, perfeito. Vou passar agora a fala para o professor Francisco Duarte, que vai dar prosseguimento. Tá bom, então. Então, coube a mim fazer uma provocação, né? Eu acho que então, o título da minha palestra é A Pandemia do Covid-19 e a Responsabilidade Social Empresarial. A mão esquerda da grande empresa pode ir além das ações pontuais e emergenciais? Bom, peraí, tô com dificuldade de passar. Foi. Então, primeiro eu gostaria de fazer uma explicação desse texto. Reparem bem que eu digo que vou falar da responsabilidade social da grande empresa, né? E usar essa ideia da mão esquerda e da mão direita da empresa. Essa alegoria foi criada pelo Pierre Bourdieu na década de 90, um sociólogo francês, em que ele discutia as reformas do Estado na França naquela época. Então, ele dizia que havia um ataque da mão direita, né? Que são as ações que visam o equilíbrio financeiro a qualquer custo e associam o interesse público a uma lógica pró-mercado, e a mão esquerda, que são aqueles ministérios que a gente chama de sociais, voltados para organizar ações que possam proteger a sociedade das mazelas do mercado. E eu, na minha tese de doutorado, eu transpus essa alegoria, né, essa imagem para a empresa. Sendo a mão esquerda da empresa, as ações de responsabilidade social voltadas à sustentabilidade, e a mão direita da empresa, as ações, em geral, curtoprazistas, que voltam-se para os cortes de gastos e a remuneração dos acionistas trimestralmente. É claro que essa é uma alegoria simplista, mas a ideia é mostrar que a empresa não é um monólito, né? Que ela é um todo e que tem as suas contradições. E aliás, são diversas. E essa ascensão dos últimos 30 anos da ideia de responsabilidade social, e principalmente em períodos como esse, são momentos privilegiados para percebermos essas contradições, que são o que eu pretendo mostrar na minha apresentação aqui. E nós estamos falando de responsabilidade socioambiental. Eu gosto de falar de socioambiental porque eu acho que cada vez mais a questão ambiental e social nunca estiveram separadas, e elas nos mostram em momentos como esse como elas estão imbricadas. Então, como é a responsabilidade social ambiental diante da pandemia, eu gostaria de apontar 3 elementos que essa pandemia nos torna evidente, e que são 3 verdades muito incômodas, né? Sem trabalho humano não há geração de valor nem riqueza. Você está aí com o mercado cheio de capital para investir, mas se as pessoas não trabalham, não há como gerar valor
nem riqueza. E isso não obstante toda a nossa engenhosidade tecnológica de substituição das pessoas pelas máquinas. O segundo ponto é que a pandemia deixa em evidência a importância do Estado, sobretudo das políticas sociais. Mas, obviamente, e aí a gente está falando principalmente da saúde, mas também da educação, né? Porque a ciência e tecnologia tem um papel fundamental na contenção e no combate e na superação dessa pandemia. E entraria também aí os sistemas nacionais de inovação, né? Então, as políticas industriais. Então, o Estado está reafirmando mais uma vez o seu caráter essencial em suas diversas facetas. A crise do Covid-19 é uma faceta da crise ambiental também, gerada pelo modelo econômico capitalista. Por quê? Como vários infectologistas têm reportado, essa crise ela é consequência de um modelo que destrói de forma cumulativa a fauna e a flora, rompendo a transmissão viral entre os animais e expondo os humanos a essa cadeia de transmissão que foi rompida, né? Então, a questão ambiental aqui também entra forte, embora a minha apresentação vá focar nesse segundo elemento, né? Veremos mais adiante. Pensando no momento, além do que o Eduardo falou, tem várias iniciativas muito interessantes ocorrendo no campo da responsabilidade social, da chamada responsabilidade social, e uma delas eu acho que rompe um pouco com o que o professor Ciro falou, com a ideia de ação privada social, né? Com a questão da doação, que é um movimento não demita, que foi formado por 40 mega empresas, são empresas em geral como de grande porte, né? O Grupo Boticário, Pão de Açúcar, o Itaú, o Unibanco, o Bradesco, a Natura, a Coca-Cola está também, várias outras empresas de grande porte, são mais ou menos 40 grandes empresas, e essas empresas têm o objetivo de manter seus quadros pelo menos até o final de maio, né? Esse foi um movimento que eu achei altamente interessante, tem um site, eu boto aqui o site para vocês, e eles reconhecem que isso não pode ser uma coisa feita por qualquer empresa, que a maior parte das empresas, sobretudo as micro, pequenas e médias, precisam do apoio do Estado. Mas empresas desse porte podem manter-se firmemente em um período um pouco mais prolongado de pandemia e de distanciamento social. Algumas empresas já se comprometeram a estender esse período para além do dia 31 de maio. E eu acho que isso vai, então, um pouco além do que o próprio professor Ciro falou, é uma ação que realmente tem um compromisso com dados públicos, com dados stakeholders, que são os trabalhadores. É uma ação bem interessante. O outro grupo de ações que eu destaquei perdão, estou meio enrolado aqui com esse PowerPoint. Outro caso importante são os casos e as articulações feitas a partir da Rede Brasil do Pacto Global. O Pacto Global, para quem não sabe, é uma dessas iniciativas que surgiu no bojo da ONU, no ano de 2000, em que buscou-se trazer as grandes multinacionais para o debate sobre cooperação para o desenvolvimento, baseando as ações, as articulações das empresas multinacionais em premissas de direitos humanos, sustentabilidade ambiental, proteção dos direitos do trabalhador e diversas outras questões que estão na agenda da ONU em geral, né? Que a gente vê aí nos ODS, por exemplo, que é a Agenda 2030. Então, já tem 20 anos essa iniciativa e em cada país ela tem um foco, um ponto focal. No caso do Brasil, é a Rede Brasil, e eles estão com algumas iniciativas, que é o Covid Radar, que são dados, estatísticas, tecnologias disponibilizadas pelas empresas e organizações parceiras sobre a Covid. Então, você entra no site, tem o Conexão Covid, que liga pessoas que querem ajudar a pessoas que precisam de ajuda, né? Liga grandes empresas a redes de empreendedores que estão ajudando a pequenos empreendedores se manterem produtivos e viáveis nesse período de distanciamento social. Então, tem algumas ações bem interessantes.
E o resto das ações da Rede Brasil do Pacto Global são ações no sentido que o professor Ciro falou e algumas que o Eduardo também citou, né? Que são doações a comunidades, hospitais. Você vai ter várias empresas comprando respiradores, comprando máscara, construindo UTIs, reformando aparelhos e construindo hospitais também. Tem se destacado aí o Grupo Gerdau, que participou da construção de 2 hospitais, um em São Paulo, um e um no Rio Grande do Sul, e também algumas empresas que estão fazendo apoio a negócios locais, comércios locais que têm mais dificuldade de sobreviver, né? Aí está o site da iniciativa para quem quiser consultar. E agora vem a parte mais provocativa, que eu vou começar, né? Na verdade, eu vou mostrar os números primeiro. Esse grupo do Pacto Global do Brasil, eles fizeram uma pesquisa, foi o Pacto Global, a agência Edelman, que é uma enorme agência internacional de publicidade, e eles fizeram uma sondagem. Vocês estão me ouvindo? Tá ok? Sim, Alexandre? perfeitamente. Fizeram uma sondagem e trouxeram alguns resultados interessantes para o que vem a seguir na minha apresentação. Para 91% dos consumidores, as empresas devem atuar com uma lei de proteção, assumindo o que for necessário e o que puderem para suprir as falhas na resposta do governo à pandemia. Para 94% das empresas, 94% das empresas não concordam que as empresas têm responsabilidade em ajudar o governo na crise. Para 72% das empresas, ter políticas é importante ter. Afirmam que eu botei errado esse para. Afirmam que ter políticas para manter empregos. Elas afirmam que tem essas políticas. Mas apenas 9% das empresas têm alguma ação, né, articulada com órgãos públicos. Dessas 86 empresas que participaram da pesquisa, eu não botei o número aqui, devia ter botado, botei. Foi uma sondagem online, a maioria faz parte do Pacto Global e muito pouco, né? Pouquíssimas delas têm alguma articulação com os órgãos governamentais nesse período, ou seja, elas estão fazendo mais ações privadas, extrínsecas, como o professor Ciro colocou, ao seu ambiente de atividade, seu core business, e aí é que entra a questão. Ainda há muita dificuldade em articular o problema da relação Estado-empresa com a questão da responsabilidade social. Dificilmente se olha para a relação Estado-empresa pelo prisma da responsabilidade social, e isso se revela aqui no fato de que dificilmente as empresas ou o próprio Estado têm se procurado para articular medidas nesse período. Várias ações que eu vi eram empresa comunidade, e ajuda ao SUS, mas não uma articulação mais ampla. Bom, e aí agora nós vamos à mão direita da empresa. Como historiador, é necessário a gente voltar um pouco no contexto, expandir esse contexto um pouco para trás e perceber o que o sistema empresarial brasileiro contribuiu para o desmonte do estado de bem-estar social nos últimos 5 anos. A gente não pode esquecer isso, senão nós nunca teremos um movimento de responsabilidade social efetivamente robusto, em que a sociedade possa cobrar das empresas ações que vão além da ação privada pontual, né, de doações, etc. e tal. E chegar ao momento de debater sustentabilidade de fato. Eu podia ter elencado aqui uma série de medidas que foram fortemente apoiadas pelos empresários, pelo sistema, que eu estou chamando de sistema empresarial brasileiro, eu estou chamando a nata desse sistema, que são mais ou menos 500 empresas, megas empresas, que apoiaram firmemente inúmeras medidas de desmonte do estado de bem-estar social do Brasil nos últimos 5 anos. Você vai ter... Podia falar da reforma trabalhista de 2017, podia falar da reforma da Previdência, que ainda não mostrou seus efeitos, por isso também não tratei dela aqui, e resolvi tratar da questão da PEC do teto de gás, que se tornou a Emenda Constitucional 95, que tem tido efeitos devastadores sobre o SUS, né? Nós vamos ver. No último ano, sobretudo, né? Já mostrou esses efeitos. Aqui, em vez de eu tenho um dossiê, quem quiser, eu tenho os links no final do PowerPoint, com várias reportagens, textos que tratam dessa articulação das grandes empresas em prol da aprovação do teto de gás. Mas eu preferi botar na época, foi um documento da época lançado nos principais jornais do país, em que as empresas
várias organizações empresariais, a Fiesp, a Febraban, a qual todas essas empresas estão articuladas, a Firjan, a CNI, fizeram um comunicado dos jornais do país dizendo: o teto de gastos é um remédio indispensável, não há alternativa para recuperar a credibilidade, reduzir o endividamento e as taxas de juros, né? Aumentar a oferta de crédito e retomar o tão necessário crescimento econômico com geração de empresa. O crescimento não veio, e aí nós vamos ver o que aconteceu com o SUS. O Francisco Funcia é um economista e conselheiro técnico do Conselho Nacional de Saúde, que é um órgão de mais de 70 anos, e que é um órgão regulador, né, avaliador da política de saúde no Brasil. Ele mostra, num estudo que ele fez em 2006 e 2016, que se a PEC existisse desde 2003, se essa emenda constitucional 95, ela era uma PEC que se tornou emenda constitucional 95, o SUS já teria perdido nesses 12 anos que ele avaliou 135 bilhões. Antes da PEC, o valor mínimo de gastos na área estava vinculado à receita líquida, que era o que tinha se definido em 2015. Tinha ocorrido uma votação de uma emenda constitucional em 2015, também com apoio do empresariado, que tinha articulado esse aumento dos gastos à receita corrente líquida. Com a emenda constitucional 95, isso passou a ser corrigido pela inflação, ou seja, se teve 4,5% de inflação, você só pode aumentar o gasto em saúde nesses 4,5%. Se o crescimento for maior que isso, a saúde não ganha nenhum recurso a mais. Então, se vocês olharem aqui, as despesas, se você está simulando aqui, a azul é o que de fato cresceu, porque a emenda constitucional só entrou em vigor em 2016, no final de 2016 e só teve impacto nos anos seguintes. Mas olha só se ela existisse desde 2003. Onde estariam, em 2015, os nossos gastos em saúde? É uma queda violenta nos gastos de saúde no país que tem as necessidades que a gente tem. Aí, no começo desse ano, um pouquinho antes da pandemia, você tem uma reportagem do G1 que, baseada no relatório resumido da execução orçamentária, que é um documento do Tesouro Nacional, estudo que o Tesouro Nacional apresenta todos os dados de gasto, em que o próprio G1 reconhece que a emenda constitucional 95 tirou do SUS 9 bilhões no ano passado, o que é muito mais do que qualquer doação que as empresas possam fazer ao SUS agora, né? E se não houvesse a pandemia, aí tem toda uma discussão. A pandemia não está impedindo, a PEC não está impedindo que o governo direcione dinheiro para o sistema de saúde. Sim, não está impedindo, porque existiu uma cláusula. Havendo calamidade pública, você pode expandir os gastos. Contudo, quando acabar a pandemia, e não há mal que dure para sempre, será que nós teremos que os empresários vão concordar que se rompa o teto para se recuperar a economia? Não sei. Ou a gente vai começar aquela grita de novo de que tem que fazer um ajuste fiscal a todo custo, né? É muito sério isso. Será que nós vamos manter esse teto de gastos que, nós fora a pandemia, vai tirar, e as estimativas, eu tenho vários estudos, está tudo no final aqui, são de que o governo pode tirar, que o SUS pode perder mais de 100 bilhões até 2036, né? Então, a gente precisa rever isso. E a gente não sabe se isso se nós ficaremos só com esse momento de expansão da solidariedade ou se a gente vai fazer, de fato, um aporte, uma mudança na nossa lei de responsabilidade, na nossa lei de teto de gastos, que possa permitir que a gente enfrente essa pandemia e as que virão na frente, né? Por fim, esse é o último slide. O que me incomodou sempre no movimento de responsabilidade social é que ela é compreendida como uma solidariedade empresarial decorrente de iniciativas espontâneas, que vão além das obrigações legais. Contudo, uma visão holística de responsabilidade social nos levaria a abranger a relação entre o sistema empresarial e o Estado, né? Avaliar como as empresas influenciam as políticas públicas e mudam as obrigações legais, que são o piso a partir do qual partem as ações de responsabilidade social. Então, é necessário olhar para a interação da empresa com esse stakeholder específico. É muito importante, né?
E a RSE, ela não pode ser um monopólio das empresas. Ela tem que ser uma ferramenta de controle democrático do poder econômico das empresas e de disputa pela reconstrução dos direitos sociais e ambientais no Brasil. Porque as empresas têm feito, muitas grandes empresas têm feito pressões também para desmontar a regulação ambiental no Brasil. E exemplo disso são os movimentos de responsabilidade social estadunidense na década de 70. Eu vou falar um pouco mais disso se as perguntas surgirem, né? E a campanha de medicamentos fracionados no Brasil da década de 2000, em que o Ethos e o IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, foram contra a indústria, né, de produção de medicamentos e tiveram um embate muito importante para a sociedade civil sobre a possibilidade de vender medicamentos fracionados, porque as pessoas às vezes precisam de 10 comprimidos e tem que comprar 20, e aqueles comprimidos ficam envelhecendo no armário, e aí a gente acaba se envenenando muitas vezes. Os casos de envenenamento no Brasil por esses comprimidos que sobram são recorrentes. Enfim, são vários pontos que a gente pode debater e depois com relação a como a sociedade civil também encampar esse movimento e torná-lo uma forma de controle democrático do comportamento empresarial. Aqui eu botei todos os links de estudo a partir do Bitly, né? Fiz uma redução. Mas era isso que eu tinha falado para você, que eu tinha para falar para vocês. Obrigado. Obrigada, Francisco. Muito bom. Bom, pessoal, vamos abrir agora a sessão de perguntas para o debate. O áudio do professor Eduardo realmente, infelizmente, ficou muito prejudicado, professor. A gente não conseguiu te ouvir. A gente acompanhou os seus slides, o seu PowerPoint. Várias pessoas gostariam de que você disponibilizasse esse PowerPoint, então, se você puder mandar para a gente. E, seguindo a ordem aqui, as perguntas não foram, assim, muito direcionadas, então eu vou seguir a ordem que elas foram feitas e abrir a palavra para quem se sentir à vontade para comentar dos palestrantes que faça, tá bom? Pedir para a gente se atentar ao tempo também, porque eu vou fazer um primeiro bloco, mas a gente tem mais perguntas. Seria interessante se a gente conseguisse dar conta de todas. Então, vamos lá. O primeiro bloco... estão todos me ouvindo? Vocês... Perfeitamente. Tá. Sim. A questão da redução de impostos à empresa que tem ações ou programas de responsabilidade social. Queria que vocês comentassem um pouco disso e, especialmente, também como monitorar esse tipo de coisa, né, que muitas vezes são só declarações, tem várias denúncias em relação a fraudes em alguns casos e etc. Então, esse seria um primeiro ponto. Também, enfim, algumas perguntas como se a responsabilidade social empresarial é uma ação reflexiva. Mariana, um minuto. Alexandre, minha projeção ainda está aparecendo? Não, saiu agora. Aqui, pode seguir. Perdão, desculpa, eu não tinha visto. Se a gente podemos falar em função social da atividade empresarial, e também algumas perguntas relacionadas à questão de como a gente poderia ter como trabalhar outras concepções de empresa mais redistributivas, menos nocivas ao meio ambiente, ao invés do foco ser o retorno financeiro dos acionistas, que isso limita muito também a responsabilidade social empresarial. Acho que, por enquanto, é isso. Se alguém quiser comentar, por favor. Já não me lembro mais da primeira. Depois. Em relação à redução de impostos. Não, é brincadeira, porque desculpa. Acho que a gente podia fazer uns blocos. Podia fazer um bloco menorzinho, com cada um fala um pouquinho, e aí a gente acho que dá uma dinâmica até melhor, né, para o evento. Na verdade, essa questão da isenção de impostos, né, a gente, em geral, as empresas, ou elas trabalham com... Você tem pouca coisa em relação a isso, né? Você tem o Fundo da Infância e da Adolescência, né, que você pode assignar uma parte dos recursos, mas é pequeno, né, se não me engano é 3%, não tenho certeza disso. E quando a empresa cria uma fundação, né, e que ela coloca, associa o seu nome, a sua entidade a essa fundação. Ou como acontecia antigamente, quando as empresas colocavam algumas iniciativas
sociais como despesa, né, dentro da sua própria empresa, isso lá no início. E aí também do ponto de vista da ética e da transparência não era considerado uma coisa muito positiva, porque servia para amenizar aí um imposto sobre acontecer uma diminuição da renda. Mas, em geral, é interessante porque acho que tem uma coisa que o Francisco colocou, e colocou muito bem, é que, sim, a responsabilidade social está muito relacionada com a parte voluntária, né, da empresa. Só que a discussão anterior é dizer, como o Francisco pontuou bem, tem um patamar mínimo. Né? Assim, nenhuma empresa pode dizer que tem nenhuma iniciativa de responsabilidade social ou socioambiental se ela violar, né, se ela viola leis, por exemplo. Então, a legislação é o marco zero. Então, para a gente falar em responsabilidade social empresarial, a gente tem que estar falando na casa toda arrumada, na responsabilidade econômica, na responsabilidade legal, na responsabilidade ética. E aí, como eu costumo dizer para os alunos, a responsabilidade legal é o marco zero. Então, não me venha dizer que está ajudando as criancinhas com câncer quando o seu produto ou serviço mata as crianças com câncer. Então não dá. Então, a gente tem que estabelecer esse marco zero. Não me lembro as outras perguntas, é que eu não anotei. Depois eu volto. Segue. Mariana, eu acho que tinha essa questão do imposto, tinha uma questão sobre, que foi a última, né? A questão do retorno financeiro dos acionistas, se existiriam outras concepções de empresa mais inerentemente mais redistributiva e tal. Eduardo, você quer falar primeiro? Ou posso... Meu microfone está ouvindo? Estou ouvindo. Então, as pessoas estão ouvindo? Sim. Estão? Estamos. Então, eu já respondi algumas, vai, Francisco, que eu estava achando que não estava ouvindo. Com relação à redução, eu acompanho o professor Ciro, porque, na verdade, isso é um emaranhado e muitas empresas usam, sim, fazem ações e depois deduzem do imposto de renda. Mas, em geral, há uma polêmica enorme, como foi apresentado aí, tanto pelo Eduardo quanto pelo Ciro, de se isso, de fato, é responsabilidade social, né? Então, esse é um problema muito grande, essa definição, né? Porque muitas vezes a filantropia empresarial se embaralha com a responsabilidade social. Se embaralha com a responsabilidade social de modo que esse é um problema do movimento. Sempre houve esse embate, tanto no Brasil, quando você vai estudar os movimentos de responsabilidade social nos Estados Unidos, que eu estudei mais de perto, é a mesma coisa. Se isso de fato é responsabilidade social, alguns os mais críticos, os mais veementes em relação à questão, que querem enquadrar melhor o conceito, eles vão dizer que não. Vão dizer que isso é filantropia empresarial e que isso não tem a ver com o elemento central da atividade da empresa, né? Então, essas coisas se embaralham, né? O que é ação privada, o que é investimento social privado, o que é responsabilidade social. Eu parto do ponto de vista de que a responsabilidade social ela é uma coisa mais holística, né? Em que é uma ação estrutural da empresa em que ela vai adotando aos poucos e com muitas contradições as preocupações sociais, econômicas e ambientais da sociedade nas suas estratégias das estratégias gerenciais em geral. E aí isso tem vários problemas. E aí o cerne da minha palestra é exatamente esse. A gente nunca conseguiu, no Brasil, isso é uma tentativa do IBASE, uma tentativa, o professor Ciro pode contar isso melhor, é uma tentativa do ethos, de trazer a relação da empresa com o Estado para o centro do debate da responsabilidade social. A gente nunca conseguiu analisar essa ação pelo prisma da responsabilidade social, e aí, do meu ponto de vista, é nessa interação Estado-empresa e na mudança desse chão, desse piso, é que estão as ações mais irresponsáveis das empresas, né? Tanto que muitas empresas evitam, por exemplo, nos seus relatórios de sustentabilidade, tratar da questão do lobby, né? E foi o que houve um lobby fortíssimo para
o teto de gastos, né? E que, basicamente, todo mundo reconheceu que vai impactar o SUS de forma muito clara nos próximos anos. Impactou o ano passado, 9 bilhões, e se não houvesse essa crise, ia impactar para cima de 10 bilhões esse ano, né? Alguns projetavam para cima de 13. Eu tenho estudos, quem quiser eu posso mandar. Tá tudo naqueles linkzinhos ali. E, por fim, a Mariana colocou essa questão de que se não há modos de empresa diferenciados, eu acho que há. E aí é que a responsabilidade social ela não pode ser um movimento só das empresas. Ela tem que ser um movimento da sociedade civil e uma forma de controle democrático das empresas. Vou dar um exemplo. Surgiu nos Estados Unidos e agora já está no Brasil, e como é um movimento que se internacionalizou, ele tem muitas facetas, mas surgiu dessa angústia de buscar uma empresa diferente, um movimento chamado B Corporation. Eu tive a oportunidade de entrevistar, em 2012, o fundador do B Corporation, que estava, na época, muito no inicinho, e a ideia deles era mudar a visão de empresa, botar na lei e na definição de empresa que a empresa não é, que a principal objetivo da empresa não é remunerar os acionistas, mas é remunerar os acionistas, fortalecer a comunidade em termos sociais, ambientais. Então, ela é uma empresa que, quando ela se forma, ela já se forma com uma visão de triple bottom line. E, da minha experiência, encerrando, é que toda vez que a sociedade civil pressiona, que a sociedade civil dialoga com as empresas, que o movimento de responsabilidade social deixa de ser monopólio das empresas, então esse espaço se abre para um conflito, por uma disputa maior sobre o que é ser socialmente responsável, e aí sim nós podemos ter empresas de formatos distintos. É isso. Tá, joia. O pessoal está perguntando se vocês tem mais detalhes sobre o Pacto pelo Rio. Eduardo. Alguém? Eu que estou trazendo isso, é só dar meu telefone ou acessar meu e-mail no currículo Lattes, que eu ponho em dia. Está sendo formado, deve ser formado nessa semana ou na próxima semana. As federações do comércio, da indústria estão aqui do Estado, né? As federações são do Estado, estão apoiando, a UF também entrou, e Funperj entrou, e várias empresas também estão lá, né? A ideia é essa, que o pacto, entre outras coisas, principalmente, o primeiro passo é criar um ambiente que possibilite os projetos de responsabilidade social das empresas, né, num tripartismo: empresa, sociedade e governo. O Alex poderia colocar, então, de repente, os nossos e-mails aqui para disponibilizar para os participantes. Se tiverem alguma dúvida específica e pontual, eles entrariam em contato. Sim, a gente vai disponibilizar sim, professor. Eu posso só complementar aqui a fala que o Francisco falou. Ele citou a questão do IBASE, do ETRO, né? Esse realmente foi um momento interessante, Francisco. Por acaso eu trabalhava, né, no IBASE nessa época, trabalhei 20 anos lá, e aí a gente ajudou a trazer algumas ferramentas para o Brasil, como a GRI, a própria SA 8000, e a gente dialogava muito nesse foco que você falou, do movimento onde tinha movimento social, sindicatos, e aí foi muito, muito rico isso, porque a gente colocava numa mesa Federação dos Bancos e Sindicato Nacional dos Bancários, IDEC, né, junto com associações internacionais de consumidores, para sentar junto com Firjan ou Fiesp. Então, era uma discussão muito interessante, porque aí a gente discutia a responsabilidade desses, como o professor falou, da importância de ser tripartite ou quadripartite, os assentos, né? Porque aí é onde a gente consegue ter aí um contrapeso entre governo, Estado, sociedade, trabalhadores. Um empurra um pouquinho daqui, outro empurra um pouquinho de lá, e a gente
manter uma pressão maior sobre transparência, prestação de contas, né? E acaba que essa experiência que foi interessante na OCDE, né, com as diretrizes da OCDE para empresas multinacionais, no Pacto dos Direitos Humanos da ONU, né, um pouco depois da criação do Global Compact. Então, essas diferentes ferramentas, como o Balanço Social, GRI, S8000, Pacto Global, essas diretrizes da OCDE, nasceram sempre assim, quadripartites. Então, é muito interessante, porque aí você conseguia ter esse contraponto, um pouco a empresa ter uma fala, e aí vem um sindicato, a associação de consumidores, o ONG, e diz, não, tá, tudo bem, mas você não mostrou aquele dado. Então, há ali um embate democrático por transparência, prestação de contas, e a empresa funciona realmente melhor com um pouco de pressão dos diferentes stakeholders. Isso é muito importante. Exatamente. Ótimo. Tem algumas perguntas aqui também relacionadas a se seria possível algum tipo de articulação, de apoio, por exemplo, a Caixa Econômica, na questão do pagamento do auxílio emergencial, todos os problemas que estão tendo, né, desde o cadastro e agora especialmente de recebimento, se teria a ver, pensar em algum tipo de articulação, de parceria, para que isso pudesse ser melhor implementado. Alguém quer falar? Eu falo. Por favor. Eu acho que eu já respondi um pouco a alguns, mas eu acho que sim. Eu acho que foi uma atuação meio, eu não sei se a Caixa queria monopolizar isso, mas uma atividade mal conduzida pela Caixa e acredito que bem conduzida, politicamente bem conduzida, atrairia os bancos privados, sim. Não acho que eles têm nada a perder nesse momento, assim, nesse aspecto, e guardar as suas limitações e tal, né? Eu acho que foi mal calculado. Achar que por um startup eles iam atingir os 60 ou 70 milhões, sei lá quantas pessoas, vários ficaram de fora, né? Até que apareceram pessoas que não existem, são os verdadeiros invisíveis, não tem certidão de nascimento, não tem nada. Ô, Eduardo, um exemplo de que isso pode dar certo é o Banco Postal, né? A política do Banco Postal levou bancos para várias regiões do Brasil com apoio de bancos privados na virada da década passada, né? Você tinha o Bradesco fazendo isso, Itaú, em cidades onde você não tinha o Banco do Brasil e nem o Correio, por exemplo. Então, os bancos privados participaram disso, né? Só para dar um exemplo. Eu acho que é uma medida. É um modelo. Não, eu acho que, para complementar, eu depois até queria fazer uma pergunta para o Ciro, porque se ele acha, porque a minha impressão é que essa perspectiva de que a responsabilidade social tinha que ser um movimento mais amplo, não só o movimento das empresas, ela se perdeu um pouco na última década. Nessa década agora, ela foi muito forte na década passada e se perdeu. Eu queria saber o que o Ciro, que presenciou isso, e o Eduardo, que estuda isso há muitos anos, se eles veem assim. Mas só para concluir a questão do... Eu acho que o movimento funciona melhor quando as empresas estão pressionadas, quando o Estado é chamado para participar, com diretrizes, né, para impulsionar a questão da responsabilidade social. Mas eu depois queria ouvir vocês dois sobre isso, porque se vocês acham que houve esse arrefecimento mesmo, ou isso é impressão minha, enfim. Podemos passar a palavra, por favor. Posso falar? Eduardo, quer falar? Pode falar. Eu, sem dúvida, acho que não é sua impressão não, Francisco, porque se a gente observar nos últimos 10 anos, a gente tem uma crise forte, né, da sociedade civil organizada, das chamadas ONGs, né? E também a gente, em parceria a isso, tem uma crise
também do movimento sindical, né? Então, os sindicatos estão mais enfraquecidos nessa última década, ONGs, movimento. Então, com o fim da contribuição, né, obrigatória, então aí você tem uma série desse enfraquecimento institucional dificulta um pouco essa participação, porque esses eventos, né, empresariais, muitos num país do tamanho do Brasil, e também você tem movimentos que são internacionais, momentos, né, na América Latina, na Europa, nos Estados Unidos. Então isso dificulta, né, esse enfraquecimento institucional dificultou essa participação maior, né? É diferente, sei lá, em países como Chile, Argentina, está todo mundo na mesma cidade. Então você vai, pega um Uber e vai para a reunião. Do Brasil não é assim, né? Então você tem coisas como no Nordeste, Brasília e São Paulo, você precisa de passagem aérea para ir acompanhar um evento, por exemplo. Eu acho que uma chave desse enfraquecimento que realmente aconteceu está no enfraquecimento institucional de parte do movimento social, ONGs, movimentos de consumidores e sindicatos. Eu acho isso, mas acho também importante ressaltar que a responsabilidade social, pelo menos acho que numa perspectiva desse lado de cá do Atlântico, talvez na Europa também, é um conflito inerente entre valores, né? A luta por valores e interesses. As empresas têm interesses e a sociedade tem valores. Como é que se concilia isso? Estou achando que, como exemplo, né, essa ideia de aberta, né, ideia colocada não só nesse momento, mas nesse momento, aqui nesse Estado, uma ideia de um diálogo, pelo menos tripartite. E vamos ver, né? Uma parte controla a outra. Eu acho que também o Alexandre perguntou aqui, o Alexandre Davignon perguntou como controlar, quer dizer, nem sempre o que elas falam, o que elas fazem. Acho que num debate tripartite, quer dizer, num encontro que não precisa acontecer, né? Mas na legitimidade dos três setores, quer dizer, empresas, terceiro setor, organizado, vibrante e tal, e a sociedade, como o Estado, nós podemos conciliar. Acho que não, eu suponho, por isso que eu estava, enfim, acertando no começo, é um jogo de 0, um jogo de não, enfim, um jogo de ganha-ganha, né? Uhum. Um ganha, o outro também, né? Nesse aspecto. Tá joia. Tem uma pergunta aqui. Vocês acreditam que as empresas no Brasil estão percebendo o lado positivo da aplicabilidade da responsabilidade social nesse momento da pandemia, que as informações também chegam muito rápido, ou é algo que vai ser passageiro pós-pandemia? Vai voltar ao que era antes ou tem alguma chance de impactar de verdade? Eu tenho uma opinião, né? Vai lá, Eduardo. Eu acho que sim. Eu acho que elas estão percebendo. Eu diria que estão. Eu acho que, a despeito do importante que o Francisco falou, foi muito bom, com vários dados, né, da mão direita das empresas e solapando e tal, várias iniciativas, mas eu acho que esse momento esse pós-pandemia, ou esse momento da pandemia, eu acho que com a construção de um espaço de negociação tripartite, isso vai, vamos dizer, chamar, né? Vai seduzir, no bom sentido, as empresas, e as empresas vão seduzir o terceiro setor. Eu construo um jogo de ganha-ganha nesse momento do Brasil, né? Esse, de fato, é o espírito do pacto que está sendo construído, esse pacto do Estado do Rio que está sendo construído. Aqui agora talvez seja proclamado essa semana, talvez no começo da próxima.
mas ele já foi, está sendo muito bem articulado com essa ideia. Eu não falei mal correndo, mas lá relendo os slides, são 7 slides, vocês podem ver. Só para fazer um adendo, o Alexandre já enviou aqui o e-mail de todos vocês no nosso chat também, tá bom? Quem mais quer comentar o pós-pandemia? Deixa o Ciro. Tá bom. Então, primeiro é a pergunta de $1 milhão, né? Assim, o que vai acontecer no pós-pandemia com a sociedade, com as empresas? Assim, realmente eu não vou fazer aqui exercício de futurologia, não. O que eu vou dizer é que o que a gente percebe nos últimos anos junto com esse movimento de inflexão que até o Francisco falou, realmente, dessa participação de outros setores na discussão da responsabilidade social, que a gente tem sim, também com a crise, né, com a crise econômica e política dos últimos anos, as empresas também deixaram um pouco de lado algumas práticas muito importantes de gestão da responsabilidade social, como a publicação anual de certos relatórios, a busca por algumas certificações, né? Então, assim, algumas empresas diminuíram muito a equipe na área de responsabilidade socioambiental. Então, a gente sente, um pouco por conta da crise política, a crise econômica, um arrefecimento também da discussão da responsabilidade socioambiental. Algumas empresas com um discurso, olha, mal está dando para sobreviver nos últimos anos, então vamos esperar um pouquinho. Eu estou lutando aqui para não ficar ilegal, para baixo do marco zero já está difícil. Então, não sei, realmente não sei. Espero que sim, espero que não, essa questão de uma rediscussão da responsabilidade socioambiental vá para além da doação, para além da ação social privada. Porque eu acho muito legal, isso é muito bom, né? Quem tem que doar mesmo, tem que ajudar o próximo, quem está perto. Mas quando a gente está discutindo esse papel, né, político, papel econômico, papel social da empresa, essa responsabilidade socioambiental tem que ir muito além do que doação, né? E aí também essa busca de boas parcerias público-privadas, né? Essa busca de prestação de contas do recurso governamental, mas também a transparência e prestação de conta dos recursos privados. Isso tudo é muito importante. Bom, não, eu gostaria que fosse, mas eu vou fazer... Vocês estão me ouvindo? Sim. Vou fazer mais uma vez um exercício um pouco mais estrutural. Eu acho que a década passada, eu concordei muito com o que o Eduardo e o Ciro falaram na questão que eu levantei anteriormente, a década passada foi uma década muito diferente, porque você tinha... ascenderam ao poder em várias partes do mundo governos com preocupação social muito, muito grande. A pauta da Organização das Nações Unidas se aproximou muito das empresas e houve uma articulação muito boa. Existia na década passada, e isso, claro, a questão... o bom momento econômico que foi vivido durante a década, a maior parte do tempo, né, só passando a ter problema no final da década, depois da crise financeira, ele abriu espaço para um tipo de ideologia, de ideário do ganha-ganha, da possibilidade de diálogo entre os diversos setores das sociedades. Você tinha governos com essa perspectiva. Então, percebendo o momento econômico que vive o mundo, de muita disputa, de muito conflito, de esgarçamento das democracias por causa de rivalidades muito, muito, muito encarniçadas entre esquerda e direita, eu faço votos que se avance para uma perspectiva, digamos assim, se é que pode dizer, mais social-democrata, do diálogo, que a gente possa mudar essa pauta profundamente reacionária do ponto de vista do estado de bem-estar social, né? Mas, e aí, encerrando, se a gente olha para o mês de fevereiro, o que estava em jogo no mês de fevereiro? Um novo ajuste
né, o governo, com o apoio das empresas, estava propondo uma PEC emergencial, que ia cortar em períodos de emergência, em que o gasto primário do Estado tivesse muito elevado, principalmente com o funcionário público, ia cortar, por exemplo, 25% dos salários do funcionário público e olha o impacto que isso teria no sistema de saúde. Então, assim, tava a agenda do mês retrasado era uma agenda altamente antissocial, né? E aí, a minha resposta para essa questão, nós temos que ver o que vai acontecer depois da pandemia. Se essa agenda vai se arrefecer e se, de fato, nós poderemos voltar a pensar na questão social de forma mais robusta, eu acho que é até temerário dizer isso, mas há uma correlação, sim, entre quem está no governo, a pauta que está no governo e o impulso que as empresas têm em termos de preocupação social, socioambiental. Acho que isso faz muita diferença e a gente vai ver isso daqui a pouco, quando acabar a pandemia, né? Espero que acabe logo. A gente vai ver qual é a agenda que vai entrar. Eu acho que se for uma agenda mais solidária, aí sim essas articulações tripartites que o Eduardo colocou, talvez tenham mais perna para avançar. Legal, obrigado. Pode falar. 30 segundinhos aqui. 30 segundinhos. Mas é isso. Claro, Francisco, eu acho que é perfeito isso que o Francisco está dizendo. Até porque, quando a gente vai olhar essa questão da gestão pelos stakeholders, os governos são stakeholders importantíssimos das empresas. Dependendo para onde ele está empurrando, a empresa vai. Então, se o governo começa a dizer, não, esquece esse negócio de meio ambiente, de diversidade, esquece esse negócio de direito trabalhista, foca aí no... vai maximizar seu lucro e diminuir seu custo, que nós estamos juntos. Aí não tem responsabilidade socioambiental que resista. Né? Também acho. Temos que marcar mais um debate daqui a 6 meses. E termino com uma perguntinha, somando tudo. Né? Qual de vocês já viu algum anúncio de automóvel no Brasil recomendando o automóvel porque ele é econômico? Né? Não existe. A indústria automobilística é toda orientada para velocidade, para SUVs e tudo, não existe é uma preocupação social com o negócio dela, né? Impressionante, eu acho, né? Não tem nada mais irresponsável, antiambiental e sei lá o que, destruidor do que veículo individual movido a motor a combustão. Né? Também é um negócio do século XIX, não é nem do século XX, é do finalzinho do século XIX. Né? Vamos combinar. Isso aí. Bom, pessoal, obrigada. Muito obrigada aí pela interação do pessoal com as perguntas. Também tivemos vários elogios e vocês receberam vários parabéns pelo debate. Muita gente está interessada nas apresentações e vai fazer contato por e-mail. E nós também, do seminário, a gente vai organizar o mailing dos inscritos e disponibilizar material também durante essa semana. E é isso, agora são 8h30, a gente tem que encerrar. Eu quero agradecer Obrigado. ao Ciro, Eduardo, Francisco, agradecer ao Alexandre também pelo apoio total que ele está dando para a gente. E é isso, vamos continuar em frente aí, que tem bastante seminário interessante sendo agendado aí para o PPED, tá bom? E estamos à disposição de vocês também para receber sugestão, para que vocês façam contato comigo e com o Francisco para a gente montar seminários também, tá bom? Se alguém quiser dar uma palavra final, fica à vontade também. Queria só agradecer o convite, agradecer ao Francisco, Eduardo, a você, Mariana, a toda a equipe aí do PPED, a todas as pessoas, a todos e todas que estão aí assistindo a gente, mandando essas perguntas ótimas. Tá? Muito obrigado, foi um prazer muito grande. Eu quero que a gente continue aqui, né, em contato. E, Francisco, vamos debater essas coisas, mas, Eduardo, vamos estar nesse pacto junto aí. Tá? Muito obrigado, boa noite aí a todos e todas. Muito bom. Obrigado principalmente ao Eduardo, que teve a ideia do evento. Obrigado,
Eduardo. Obrigado, Ciro. Obrigado, Mariana. Obrigado. Pessoal, tem alguém com o microfone ligado? Não sei quem é. Não sei se está tentando falar com a gente ou não. Alex? Eu estou tentando falar. A Tereza. Isso. Oi, Tereza. Nossa coordenadora. Não, eu queria pedir para vocês anunciarem o próximo seminário. Sim. Quer que eu anuncie? Você anuncia, Maria? Não, anuncia você. A Liliana também está ajudando a organizar, não? Então, o próximo seminário, vou fazer uma propaganda aqui, vender nosso jabá. O seminário do PEPED ocorre de 2 em 2 semanas, sempre nesse horário. E daqui a 2 semanas nós teremos um debate sobre a Covid na América do Sul. Vai ser muito interessante, porque nós vamos ter um palestrante chileno, uma palestrante argentina, 2 professores, ela é médica e ele é cientista social, e teremos também um médico brasileiro da Universidade Federal de Pelotas, e eles 3 vão apresentar suas perspectivas sobre as políticas públicas que estão sendo implementadas nesse momento de pandemia e nos respectivos países. Então, fiquem atentos que a gente vai começar a divulgar ainda pelos próximos dias, daqui a uns 4 dias a gente deve começar a divulgar. Ok. Legal, tá joia. Sim, o pessoal está perguntando também se as palestras ficam disponíveis depois. A gente vai disponibilizar no site do Instituto de Economia o vídeo da gravação. Depois a gente vai ter que ver aí como que a gente vai fazer a parte que ficou ruim. Mas é isso, pessoal. Muito obrigada a todos, então, pelo tempo, pelo debate. Até a próxima. Obrigado. Prazer em vê-lo. Prazer em vê-la, Tereza. Também, Tereza. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Obrigado a todos aí. Tchau.